Olá, sejam muito bem-vindos. A gente vai mergulhar hoje num texto incrível da Melanie Klein que conecta de um jeito surpreendente a curiosidade das crianças com a inteligência delas. Esse conteúdo é uma produção da Estante do Inconsciente, o seu espaço de introdução e instrumentalização aos grandes textos da psicanálise. E hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, pode até parecer meio contraintuitiva no começo, mas que tem umas implicações gigantescas para a educação e para a clínica com crianças. Parece uma pergunta meio sem pé em cabeça, né? Mas, acreditem, para Melanie Klein, lá em 1921, existe uma linha retinha, direta, entre as mentirinhas que a gente conta para as crianças sobre temas proibidos, tipo de onde vêm os bebês, e a capacidade delas de pensar e raciocinar. É isso mesmo. O jeito que a gente lida com a curiosidade sexual infantil pode ser a chave que destrava ou que bloqueia o intelecto de uma criança. Vamos entender isso direito. Então, Klein, já de cara, nos coloca diante de um conflito. Basicamente, duas maneiras bem diferentes de educar. De um lado, aquela visão mais tradicional, que prega o silêncio, o mistério. E do outro, a proposta da psicanálise, que vai defender a verdade como a base de tudo. Pensa bem, a educação tradicional que se apoia no segredo e na falsidade acaba gerando o que a gente em psicanálise chama de repressão. A criança aprende rapidinho que certas perguntas não devem ser feitas, que tem coisas que são perigosas de saber. Já a proposta psicanalítica diz exatamente o contrário. A franqueza, a verdade, elas não só evitam essa repressão que não serve para nada, como também constroem um alicerce para a saúde mental e, o que é o nosso foco aqui, para o crescimento intelectual. E aqui está o pulo do gato do pensamento da Klein. Ela não está falando só em evitar neurose no futuro, não. O que ela está dizendo é que, quando a gente é honesto sobre esses assuntos, a gente está literalmente liberando a capacidade intelectual da criança. A gente está permitindo que a mente dela trabalhe com força total. E para mostrar isso na prática, ela nos apresenta um caso clínico riquíssimo. Vamos conhecer o Fritz. Ele é um menininho cuja jornada intelectual ilustra essa teoria de Klein de um jeito perfeito. E o interessante é que ele não era nenhuma criança prodígio, o que torna a transformação dele ainda mais impressionante. O Fritz era uma criança saudável, com um desenvolvimento que era considerado normal. Talvez até um pouquinho lento para algumas coisas. Sabe, demorou para falar, para distinguir cores, para entender conceitos abstratos como o tempo. Ele tinha dificuldade até com a ideia de comprar e vender. Mas, olha que curioso, ele tinha uma memória fantástica para aquilo que ele realmente conseguia entender. Esse é o nosso ponto de partida. E aí, com quase 5 anos, vem a grande pergunta, aquela que vai começar uma verdadeira revolução na cabecinha dele. Como as pessoas são feitas? Essa pergunta que ele repetia quase todo dia não era sinal de que ele não entendia, não. Era o sinal de uma luta interna, uma briga para aceitar uma verdade que o deixava super intrigado. O Fritz se viu no meio de um fogo cruzado de informações. De um lado, a babá e o irmão mais velho contaram a história da cegonha, uma fantasia que, veja bem, só acalmou ele por alguns dias. Mas a mãe, que já era orientada pela psicanálise, foi pelo caminho da verdade. Mesmo assim, o Fritz sentia que tinha algo que não encaixava. Ele insistia, voltava para a mãe, movido por uma intuição de que a verdade de verdade ainda não tinha aparecido por completo. É exatamente aí que o mundo do Fritz começa a ser reconstruído, tijolo por tijolo. A verdade sobre o nascimento, uma vez que ele consegue aceitá-la, vira uma espécie de chave mestra que o faz testar a validade de todas as outras verdades que tinham contado para ele. O que acontece é um verdadeiro efeito dominó. Primeiro, os amigos na rua contam que Coelhinho da Páscoa não existe. Isso acende uma luzinha e o leva a perguntar para a mãe sobre a cegonha. E ela confirma, é só uma história, filho. A partir daí, o Fritz começa a derrubar um mito atrás do outro. Papai Noel não existe, anjos também são só uma história. Cada sim é verdade da mãe validava o raciocínio dele e dava coragem para ele ir mais fundo. Todo esse processo gerou uma crise de confiança, mas de um jeito bom. Ao perceber que as histórias fantasiosas não paravam em pé, o Fritz começou a construir uma base nova para o seu conhecimento, uma base sólida, feita daquilo que era real, visível, que dava para verificar. O que o Fritz estava fazendo na prática era estabelecer o que o Freud chamou de princípio de realidade. Ele começou a usar o mundo concreto como uma régua. Ele falava coisas como, eu vejo as coisas e o que a gente vê é de verdade. E usava exemplos concretos, tipo, serralheiros são de verdade, porque senão quem ia fazer as caixas? E ele precisava de provas concretas para se guiar. O golpe de misericórdia na autoridade absoluta dos pais veio numa conversa sobre Deus. A mãe, que era ateia, disse que não acreditava. O pai, panteísta, disse que achava que sim, que existia.
Pela primeira vez na vida, o Fritz viu os pais, que eram suas fontes de sabedoria máxima, discordando num assunto tão fundamental. Aquilo enfraqueceu totalmente a ideia de que eles sabiam de tudo, que eram donos da verdade. E aí, com a alegria e uma segurança que Klein descreve como notáveis, o Fritz toma o seu próprio partido. Ele olha para os dois e declara: "Eu também acho que Deus não existe." Naquele momento, ele não estava só escolhendo um lado. Ele estava declarando a sua independência intelectual. Ele se alinhou com a visão que parecia mais real para ele, mais coerente com o seu novo jeito de ver o mundo. E depois dessa libertação do pensamento, o que acontece com o Fritz é, uau, extraordinário. A curiosidade dele, que antes estava toda focada naquele único tema proibido, simplesmente explode e se espalha por todas as áreas da vida. Olha só a qualidade e a quantidade das perguntas. Ele queria saber de tudo: como cresce o dente, como o olho fica parado no lugar, como se faz a poeira, como o sangue entra no corpo. A mente dele, que antes parecia lenta, agora estava funcionando a 1000 por hora. O desejo de saber, uma vez que se livrou da repressão, virou um motor potentíssimo para investigar o mundo todo. Então, a gente consegue ver claramente o desenvolvimento do Fritz em 3 fases, né? A primeira, antes da grande pergunta, marcada por um ritmo mais lento. A segunda foi a fase da luta para aceitar a verdade, um período de uma atividade mental frenética. E a terceira, essa que a gente está vendo agora, é a da liberação, que representou um salto gigantesco na capacidade intelectual dele. Tá, então qual é a grande lição que a história do Fritz nos ensina? A Klein nos dá umas analogias bem poderosas para a gente entender o impacto que as nossas respostas têm na mente de uma criança. A primeira é essa: pensar no intelecto como um músculo. Quando uma criança faz uma pergunta e recebe de volta uma mentira ou uma proibição, é como se a gente negasse o exercício para esse músculo. E o que acontece? Ele não se desenvolve, ele atrofia. A capacidade de raciocinar, de investigar, de fazer conexões, tudo isso fica enfraquecido. E a segunda metáfora, que eu acho simplesmente brilhante, é a do caminho de pedras. Imagina que o conhecimento é uma jornada, uma caminhada. Cada pergunta que a criança faz é como uma pedra que ela coloca nesse caminho para poder pisar em cima e dar o próximo passo. Cada resposta honesta deixa essa pedra firme no lugar. Mas quando a gente responde com uma mentira ou fala "isso não é assunto para você", é como se a gente tirasse a pedra do caminho. Sem ter onde pisar, a criança para. A jornada do saber é interrompida. Isso tudo nos leva a uma reflexão final e bem provocadora. Klein nos convida a pensar: será que muitas daquelas dificuldades que a gente vê na escola, em matemática, em interpretação de texto, em ciências, não são lá na raiz o resultado de uma curiosidade que foi silenciada há muito tempo atrás, na primeira infância? Um caminho do saber que foi interrompido antes mesmo de começar de verdade? A história do Fritz, portanto, é um convite muito poderoso para a gente repensar nosso papel, seja como educadores, pais ou clínicos. Se essa ideia fez sentido e deu vontade de ler o estudo de caso na íntegra, o link para o texto original da Klein está aqui na descrição. Comprando por lá, vocês apoiam diretamente a Estante do Inconsciente, e assim a gente pode continuar produzindo estas análises. Muito obrigado pela companhia nessa reflexão. Se este conteúdo abriu novas perguntas, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com colegas que estudam a clínica infantil e a psicanálise. Vamos manter a curiosidade sempre viva. Até a próxima!